A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Uma Mulher Gentil. Annelise acaba de passar dos 47 anos. Idade em que muitas mulheres encontraram conforto com seus filhos e netos. Cercados por jardins e cantos de cozinha. No entanto, a tia sentiu que sua vida era como um assado, fechando um palco e tendo que abrir outro desajeitadamente. A morte repentina de Min após o acidente deixou um vazio difícil de preencher. A casa ainda ecoa ao som de sua tosse e risada todos os dias. Agora resta apenas o suspiro da mulher com excesso de peso. À noite, o quarto ficava mais frio e o tic-tac do relógio soava como um tapa no coração. As pessoas que vieram visitá-la gradualmente diminuíram, devolvendo à tia um espaço terrivelmente silencioso. De manhã, o velho hábito ainda é acordar cedo para cozinhar e preparar uma bandeja de arroz. Mas na frente dele há apenas uma tigela e um par de pauzinhos. Olhando para ela e se contorcendo em seu coração. Meus filhos foram trabalhar longe e eu não posso estar por perto. E houve momentos, não importa o quão forte ela fosse, ela só se viu pequena na frente de 4 paredes frias. Foi nessa lacuna que minha tia decidiu se candidatar a um emprego em uma fazenda de cavalos na cidade de Gitten. O trabalho é árduo, às vezes difícil de deixar. Mas pelo menos há algo com que se ocupar. E há alguém para trocar. Não para enfrentar a solidão em silêncio. Ela pensou que uma manada de 100 cavalos era apenas uma questão pequena. Mas também poderia aliviar algumas das longas noites solitárias. No primeiro dia de entrada no acampamento, o cheiro de grama fresca misturado com o cheiro de leite, o rugido dos cavalos ecoando dos celeiros fez seu coração palpitar. A primeira pessoa que conheci foi Silas, um homem de 32 anos, alto e magro, com pele bronzeada, olhos brilhantes e um sorriso honesto. Ele se aproximou e cumprimentou suavemente. Você é novo nisso? Eu sou Silas, trabalhando no turno da manhã. Se for difícil, é só me dizer. Sua voz era tímida e calorosa, como se ele o conhecesse há muito tempo. A tia ficou um pouco confusa. Então acenou com a cabeça e respondeu levemente: eu confio em você. Ainda sou muito desajeitada. Devo estar procurando por todos os tipos de coisas. Silas riu, seu sorriso iluminando seu rosto. Está tudo bem. Os cavalos aqui são muito mais fáceis de mimar do que as pessoas. Então você vai se acostumar com isso. As palavras não eram nada extravagantes. Apenas uma simples piada, mas de repente fizeram a tia rir. O sorriso não é estranho. Não é social, mas um sorriso muito confortável, algo que demorou muito para a tia encontrar depois dos dias sombrios. Nos dias que se seguiram, o trabalho no acampamento a varreu. Desde a alimentação dos cavalos, limpeza do celeiro até a ordenha e enlatamento. Tudo deve ser feito com rapidez e cuidado. Todas as manhãs, o cheiro de grama fresca misturado com o cheiro de esterco de cavalo e leite quente misturados. Parecia desagradável, mas gradualmente se tornou familiar. Annelise é uma pessoa trabalhadora, uma aprendiz rápida, mas há coisas pesadas que ela não pode pagar. Normalmente, Silas se aproximava silenciosamente para ajudar. Um dia, minha tia estava lutando para puxar um saco de farelo que era muito grande. Ele se aproximou para pegá-lo. Deixe-me fazer isso. É tão pesado. Como você pode puxá-lo? Oh, eu sou jovem, mas estou velho agora. Onde está a força? Tia balançou a cabeça, mas havia um pouco de calor em seu coração. Essas pequenas ajudas continuaram se acumulando e depois se tornaram amigáveis. Silas não falava muito, mas estava sempre prestando atenção. Estava ensolarado e ele colocou uma garrafa de água fria na mão de sua tia. Em um dia chuvoso repentino, ele correu para cobrir sua tia com uma capa de chuva primeiro. Uma vez que a tia tropeçou, escorregou e caiu, ele mesmo foi capaz de ajudá-lo. Ela sempre se lembrava da sensação de sua mão forte segurando sua mão. Segura, mas quente, diferente do vazio que estava vazio há muito tempo. À noite, deitada na cama, minha tia de repente pensou muito nele. Uma mulher na casa dos 50 anos.
Ela deveria se permitir pensar em um jovem 10 anos mais novo que ela? Esse pensamento a fez se sentir engraçada e culpada. Mas foi a solidão que a tornou incapaz de se livrar dele. No acampamento, as pessoas começaram a notar. Tim, Annelise e Silas parecem se dar bem. As irmãs sussurraram e, quando ouviram, coraram e recusaram apressadamente. Oh, cerca! Ele apenas me trata como uma irmã. Mas havia uma sensação estranha em seu coração. Meio tímido, meio alegre. Uma tarde, quando ela terminou o trabalho, Silas perguntou: Você fica para jantar conosco para se divertir? Fazer uma refeição em grupo. Mas sempre ficará triste por ir para casa sozinho. Ela hesitou por um momento. Mas depois assentiu. Naquela noite, sentada em torno de uma simples bandeja de arroz, sopa de espinafre d'água, um prato de peixe refogado, alguns tomates em conserva, senti como se estivesse de volta aos dias em que tinha marido. O som de risadas, o barulho dos pratos, o som do vento soprando nas fileiras de estábulos. Tudo acalmou o coração de minha tia. Quando todos se foram, apenas tia e Silas foram deixados para limpar. Ele perguntou suavemente: Você está se acostumando com isso? Sim, ajuda. No começo, pensei que não seria capaz de acompanhar. Mas agora estou feliz. É bom, eu vejo você rindo mais do que antes. As palavras fizeram a tia parar. Sim, isso mesmo, desde o dia em que seu marido morreu. Nenhuma tia riu muito. No entanto, aqui, entre os cavalos gentis e um jovem sincero, a tia se sentiu aliviada. Naquela noite, quando ela chegou em casa, ela sentou-se em silêncio por um longo tempo no altar. Na foto, Minha ainda olha para sua tia com olhos gentis familiares. A tia acendeu suavemente o incenso e sussurrou: Vovô, não me esqueci de você. Mas estou muito triste sozinha. Lágrimas caíram, mas havia uma onda de calor em seu coração. A vida está abrindo um novo caminho para você? Desde o dia em que aceitou a oferta de comer com seus irmãos no acampamento. Annelise parecia ter mudado completamente. Todas as manhãs, vejo minha tia vestindo roupas de proteção elegantes. Seu rosto está marcado com traços de idade, mas seus olhos estão mais brilhantes. Disse que as mulheres que têm alguém que se preocupa consigo mesmas são mais jovens. Talvez seja verdade. Silas ainda era o mesmo. Quieto, mas onde quer que houvesse uma tia, era como se sua figura aparecesse. Às vezes ajudando com a lata de leite, às vezes removendo a grama, às vezes remendando o comedouro quebrado. Pessoas de fora olham para eles. Todos os veem como um par de amigos que trabalham bem. Mas a vida não deixa as coisas tranquilas em paz. No final de uma tarde, todo o acampamento estava sendo limpo. A senhora Lan, a pessoa encarregada da contabilidade, disse às irmãs: Annelise e tio Silas parecem estar em sintonia hoje em dia. Eles se veem em todos os lugares. As outras riram e se aconchegaram. E uma irmã até brincou: Sim, aquela tia é muito gorda. Ele não é casado e deve ter um lugar para se apoiar. Mas com essa diferença de idade, está tudo bem? A fofoca chegou aos ouvidos da tia que carregava um balde de água. A tia parou. Suas bochechas estavam quentes. Seu coração batia forte. A tia saiu apressadamente, como se não ouvisse nada. Mas em seu coração havia ondas. Naquela noite, quando ela chegou em casa, ela não conseguia dormir. A pergunta girou na minha cabeça. As pessoas dizem que não é errado. Eu sou 10 anos mais velha que Silas. E acabei de perder meu marido. E se eles pensarem mal? Então ela se lembrou da figura esbelta de Silas durante o dia. Lembrou-se da maneira como seus olhos olhavam para ela toda vez que ele lhe entregava uma garrafa de água e se perguntou: se não fosse por Silas, eu teria sobrevivido a este lugar? No dia seguinte, assim que conheceu Silas, sua tia a evitou. Quando ele ligou, a tia respondeu apenas brevemente. E quando ele ajudou, a tia ignorou. Vamos. Apenas cuide da sua vida. Eu posso fazer isso. Silas olhou para a tia. Surpreso. O que há de errado com você? Alguém disse alguma coisa? Não é nada.
Estou preocupado. Essa atitude fez Silas se perguntar durante toda a sessão. À tarde, quando terminou de ordenhar, esperou em silêncio pela tia na porta dos estábulos, irmã Annelise. Se as pessoas disserem alguma coisa, você simplesmente não diz. Se eu viver imediatamente, não preciso ter medo de ninguém. Tia olhou para cima, com os olhos caídos. Você está certa. Mas seu coração está pesado. Tia suspirou. Eu não entendo. As mulheres são muito gordas. Tudo acontece. As pessoas só precisam ver você falando comigo por um mês inteiro. Silas ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu levemente. Então deixe-os fofocar. Eu trabalho gentilmente. Quem quiser pensar pode pensar sobre isso. Além disso, se você está triste, diga-me. Não abrace sozinho. As palavras eram simples, mas fizeram minha tia sentir que estava sendo acariciada. Tia se virou, evitando seu olhar, mas seu coração estava batendo extraordinariamente rápido. Uma tarde, estava ensolarado e todo o acampamento descansou cedo. A tia estava sentada tirando a grama da manga quando Silas trouxe um coco pronto e lhe entregou um canudo. Beba para se refrescar. Para não sofrer insolação. A tia riu. Você é tão inteligente. Onde estão os cocos? Na minha casa. Vejo você trabalhando ao sol. Eu falo sobre isso. Tia segurou um copo d'água e tomou um gole doce na garganta. Por alguma razão, o sabor do coco de repente fez os olhos da minha tia formigarem. Por muito tempo, ninguém pensou em sua tia tão meticulosamente. A tia disse suavemente, obrigada. Faz muito tempo que não vejo tantos cuidados. Silas coçou a cabeça, envergonhado. Então eu apenas trato você como um parente. Parentes? Essas duas palavras fizeram o coração da minha tia palpitar. Os parentes se preocupam uns com os outros. Sim, mas o vago sentimento de saudade no coração da tia não é muito amigável. Os rumores no acampamento não pararam. Alguém sugere, Annelise parece mais jovem hoje em dia. Provavelmente graças a alguém para cuidar dela. Outros riram, talvez seja um casal de verdade. É bom, parece leve, mas cada frase é como uma agulha no coração da tia. Por um lado, ela tinha medo do escrutínio do mundo e, por outro lado, sentia que não podia deixar a presença de Silas. Uma noite, depois de terminar seu turno, Silas chamou, Irmã Annelise. Amanhã é domingo. Você quer sair para relaxar? Ir à feira da cidade de Gitten, por exemplo. É divertido lá. Tia hesitou. A ideia de sair com um jovem a deixou ansiosa e com medo. Mas então a solidão prevaleceu. E ela respondeu suavemente, sim, eu vou amanhã. No dia seguinte, pela primeira vez em muitos anos, a tia vestiu seu velho vestido floral novamente. Abriu o cabelo com cuidado. Olhou no espelho e corou. Silas veio buscá-lo e seus olhos brilharam de surpresa. Você parece jovem com este vestido. A tia riu, mas seu coração foi elogiado como uma criança. O mercado na cidade de Gitten está lotado e barulhento. O som das pessoas. O som da entrega. Tia caminhou ao lado de Silas. Meio apreensiva, meio animada. Ele levou sua tia para comer chá azul e doce de amendoim e comprou para ela um lenço fino de chifon. Eu uso isso para me proteger do sol. Tia segurou a toalha, tremendo levemente. A mulher que tem quase 50 anos. Que só está acostumada a receber presentes do marido há muitos anos. Agora recebe de outro homem. Parece estranho. À tarde, na estrada, a tia sentou-se na parte de trás do carro. O vento soprava frio, olhando para a sombra das costas de Silas firmemente à sua frente. Ela de repente sentiu seu coração soluçar. Por muito tempo, ela pensou que seu coração havia se fechado com o marido. Que teria pensado que, nessa idade, ela ainda sabia vibrar. Quando chegou em casa, acendeu incensos no altar e sussurrou novamente: Vovô, talvez eu esteja indo longe demais. Mas não me culpe, só quero ter alguém para lhe fazer companhia. Os incensos eram vermelhos e a fumaça subia pelo tabuleiro. Como se o Sr. Min também estivesse ouvindo em silêncio. Depois de ir ao mercado com Silas, Annelise sentiu seu coração parecer jovem.
Feliz e preocupada. Feliz por viver em momentos simples. Mas felizes. Preocupados porque têm medo dos olhos do mundo. Preocupados porque os rumores se espalham mais rápido que o vento. Apenas alguns dias depois, durante uma refeição em grupo, a senhora Lan disse deliberadamente em voz alta: ultimamente, Annelise tem trabalhado tanto para ser bonita. Não sei quem é tão jovem graças a isso. Os outros riram e se viraram para olhar para Silas. Ele não disse nada, apenas se abaixou para comer. E a tia corou, e seus ouvidos estavam quentes. Naquela noite, a tia sentou-se sozinha, confusa. As pessoas podem pensar em qualquer coisa. Mas e se as crianças de longe puderem ouvir? Então parentes, vizinhos, como eu vivo? Pensando nisso por um longo tempo, a tia começou a chorar. O choro de uma mulher que passou quase metade de sua vida, mas ainda se sente fraca como uma jovem diante da língua do mundo. Na manhã seguinte, Silas notou que os olhos de sua tia estavam vermelhos. Ele perguntou baixinho: você está perdendo o sono de novo? Tia balançou a cabeça: não. Estou um pouco cansada. Ele olhou para a tia por um longo tempo e depois disse baixinho: não me importo com o que as pessoas dizem. Eu vivo para mim, não com suas bocas. Suas palavras silenciaram a tia. Sim, está certo, mas para ser como ele disse, não é fácil. Outro dia, choveu de repente, e todo o acampamento correu para cobrir os cavalos e puxar a lona. Annelise lutou, pisou em pé e caiu no chão de cimento molhado. Silas viu isso, correu apressadamente para ajudá-la a se levantar e disse com uma voz preocupada: você está bem? Dói em algum lugar? Tia abraçou os joelhos e franziu a testa: está tudo bem. Provavelmente são apenas arranhões. Ele se abaixou ligeiramente, olhando para o arranhão na perna de sua tia. Seus olhos estavam cheios de preocupação, fazendo seu coração palpitar. Outros olharam para ele e viram que a cena era ainda mais comentada. Mas naquele momento, a tia não percebeu mais. Os rumores finalmente chegaram aos ouvidos de pessoas de fora. Um vizinho que mora no mesmo bloco operário perguntou diretamente: Annelise, há algo de errado com você e Silas? A tia ficou assustada e recusou apressadamente: não. Ele apenas me trata como uma irmã. A outra senhora sorriu fracamente: sou mais de 10 anos mais velha que ele. Não é bom que as pessoas riam disso. Essa frase era como uma faca girando em seu coração. Voltando para seu quarto, olhando para sua sombra no espelho. As rugas nos cantos dos olhos. O cabelo manchado de prata. Ela suspirou: não sou mais jovem. Eu sou apenas um mulherengo, agarrado a um pouco de calor no final da minha vida. Vale a pena ser ridicularizado? Naquela tarde, Silas voltou. Trouxe uma sacola de fitoterápicos. Você tenta isso. Suas pernas vão doer menos. A tia aceitou. Seu coração afundou. Silas, você vê que as pessoas estão certas? Eu sou velho. Eu sou jovem. Vale a pena? Ele ficou atordoado e então balançou a cabeça levemente. Irmã, nunca pensei em ser velho ou jovem. Eu só sei que estando com você, eu me sinto à vontade. Apenas uma frase fez minha tia tremer. Faz muito tempo que não ouço alguém dizer isso para mim. Não pena, não social, mas sincero. A tia virou o rosto, não ousando olhar em seus olhos. Seu coração estava cheio de esperança e medo. Nos dias que se seguiram, Silas e sua tia ainda trabalhavam juntas. Toda vez que eu ficava ao lado dele, o coração da minha tia batia mais forte. Mas a tia tentou manter distância, com medo dos olhos do mundo. Uma noite, a energia acabou e toda a casa dos trabalhadores mergulhou na escuridão. As pessoas se reúnem em grupos para conversar, acender velas. A tia sentou-se na sala, não querendo sair. De repente, houve uma batida na porta. Era Silas. Você não está saindo para se divertir? Estou com medo. As pessoas dizem isso de novo. Ele se sentou ao lado dele, sorrindo levemente. O que as pessoas dizem sobre eles? Eu vejo que você só precisa ser feliz. Na luz rastejante da vela, o rosto de Silas parecia estranhamente próximo. Naquele momento, o coração da minha tia tremeu.
A tia levantou-se apressadamente, evitou seu olhar e disse baixinho: Bem, vou trabalhar cedo amanhã, vou voltar a descansar. Silas acenou com a cabeça. Mas antes de sair, disse baixinho: Não tenha medo. Sempre estarei ao seu lado. Essas palavras foram como um toque na parte mais profunda do coração da mulher solitária. Naquela noite, a tia estava sem dormir. Chovia um pouco lá fora. E as palavras de Silas ecoaram em sua cabeça: Sempre estarei ao seu lado. Tia fechou os olhos. As lágrimas caíram levemente, sem saber se era por medo ou felicidade. Naquele dia, o céu mudou a partir da tarde. As nuvens escuras estavam lotadas e o vento soprou a parte do Buda. Os cavalos no acampamento eram gentis. Mas toda vez que havia uma tempestade, eles rugiam alto. Toda a equipe de trabalhadores teve que amarrar cordas e puxar lonas às pressas para protegê-los. Annelise estava lutando quando uma égua de repente explodiu e bateu a porta de madeira. A tia se assustou e deu um passo para trás. Tropeçou na bacia de água e quase caiu. Felizmente, Silas correu, abraçou sua tia, puxou-a para o lado e ambos caíram no chão de cimento molhado. Você está bem? Silas respirou pesadamente, seus olhos preocupados. Não, é uma sorte que eu tenha um tio. Caso contrário, estarei esgotado. Tia tremeu, antes que os dois tivessem tempo de se levantar. O som de um relâmpago rasgou o céu e a chuva caiu de branco. No som da chuva, o rugido dos cavalos, o som das pessoas correndo. Silas ainda segurava a mão da tia com força. Naquela noite, a chuva não parou. Os cavalos entraram em pânico. Muitos deles pararam de comer e alguém teve que estar de plantão à noite. O gerente designado Silas e sua tia ficaram de guarda. Os dois sentaram-se na varanda. Lá fora a chuva fluía como uma cachoeira. A eletricidade estava cortada. Apenas a lâmpada a óleo estava rastejando. O espaço estava quieto. Apenas o som da chuva e os suspiros das duas pessoas. Tia disse suavemente: Tenho medo dos rumores. Silas, as pessoas não entendem. Elas apenas veem e depois julgam. Ele ficou em silêncio por um tempo e então respondeu: Eu vivo toda a minha vida para os outros. Pense bem para o meu coração. Essa pergunta fez a tia engasgar. Por muitos anos, ela estava acostumada a viver para o marido, filhos e parentes. Agora, quando o marido morreu, a criança estava longe, e a tia de repente percebeu que nunca havia pensado em si mesma. Ao som da chuva, Silas gentilmente lhe entregou o casaco. Use-o. Está frio. Tia apertou a mão para pegá-lo. Os olhos caídos. Naquele momento, ela se sentiu estranhamente vazia em seu coração, sem saber se era apreciação ou outra coisa mais profunda. Na manhã seguinte, todo o acampamento estava em comoção, e as pessoas sussurraram. Annelise e Silas passaram a noite toda na noite passada. Sim, devemos sentar juntos o tempo todo. Os rumores simplesmente voaram para longe e foram até adicionados com molho de sal. Ao ouvir isso, seu rosto estava quente, seu coração batia forte e ela tentou explicar. Mas depois ficou deprimida. Se você diz isso, quanto mais as pessoas acreditam. Ignore. Apenas Silas estava calmo. Ele ainda estava trabalhando como de costume. Ele olhava para a tia de vez em quando. Acenava com a cabeça levemente como se dissesse: Não tenha medo. Estou aqui. Outra tarde, enquanto lavava o celeiro, Annelise estava tão cansada que se sentou na cadeira. Silas trouxe uma garrafa de água e colocou-a na mão de sua tia. Beba. Para que você não desfaleça agora. Tia olhou para ele. Seus olhos escondiam muitas coisas e, finalmente, disse baixinho: Silas, se você está muito fraco. Está errado? Ele ficou atordoado, mas depois sorriu. Sua voz firme: O que há de errado com você? Quando precisamos um do outro. Errado é quando trapaceamos. Por enquanto, eu só quero protegê-lo. Suas palavras eram simples e fizeram o coração de minha tia palpitar. Tia se virou, escondendo os olhos vermelhos. Os rumores se espalharam por toda parte, até mesmo para os ouvidos das pessoas de fora do bairro.
Alguém insinuou o vento. É muito ruim ficar com os jovens. Cuidado com uma vida inteira de fama. Ao ouvir isso, Annelise riu ironicamente, mas à noite chorava sozinha. Ela sabia que seu caminho seria cheio de espinhos. Mas então se lembrou do olhar nos olhos de Silas, do punho firme na chuva outro dia, e se perguntou se ousaria viver para si mesma uma vez. Naquela noite, quando ela estava prestes a partir, Silas disse de repente: Irmã Annelise, neste fim de semana de folga, quero levá-la para visitar o pasto de cavalos nas colinas. É muito bonito lá, poucas pessoas sabem disso. Tia ficou nua por um momento. Mas então, por algum motivo, seu coração estava palpitando. Tia acenou com a cabeça e respondeu suavemente: Sim. Então vá. Nos fins de semana, o céu azul claro é raro após dias de chuva forte. Silas levantou-se cedo. Preparou uma cesta simples de comida, algumas batatas cozidas, alguns ovos, uma garrafa de chá verde. Ele esperou por Annelise no portão do acampamento. A tia veio, vestindo uma camisa bege de mangas compridas, a cabeça envolta em um lenço fino de chifon. E sua aparência era simples, mas elegante, o que deixou Silas atordoado. Você está aqui? Achei que você mudou de ideia e não foi. Tia sorriu ironicamente. Se você mudar de ideia. Seu assistente preparou tudo. Vamos, vamos, para que o sol não brilhe. Os dois andavam de moto, seguindo uma pequena estrada que levava a colinas gramadas. O ar estava fresco, o cheiro de grama jovem era fraco. Os cavalos pastavam e o som do sino no pescoço era delicioso à distância. Chegando ao terreno elevado, Silas parou o carro e estendeu um pequeno tapete. Os dois se sentaram e abriram a cesta de comida. Tia olhou para as batatas que ainda estavam quentes e riu. Vou me preparar como antigamente, quando ia ao campo cortar a grama, para ter o que comer. Desde que esteja feliz. Silas riu e entregou-lhe uma lâmpada. Sentada no meio do prado verde, ouvindo o som do vento soprando, a tia de repente sentiu que seu coração estava leve. Faz muito tempo que não tenho um dia sem pensar e me preocupar. Depois de comer, os dois caminharam pelas colinas gramadas, verdes que se estendiam como um tapete. E ao longe estavam as montanhas da cidade de Gitten. Silas foi primeiro, ocasionalmente voltando para esperar por sua tia. Havia uma ladeira íngreme. Ele estendeu a mão. Eu seguro minha mão. É perigoso escorregar e cair. Tia ficou nua por um momento. Mas então ela colocou a mão na dele. Uma mão quente e sólida que fez seu coração tremer levemente. Você vê? Está muito quieto aqui. Não há som de pessoas conversando. Apenas grama e vento. Silas disse, seus olhos olhando para longe. Tia acenou com a cabeça levemente. Sim. Se ao menos pudesse ser assim o tempo todo. Um vento forte soprou e a tia quase perdeu o equilíbrio. Silas abraçou apressadamente sua tia. Naquele momento, os dois se entreolharam involuntariamente. Os olhos de Silas eram sinceros. Os olhos de sua tia estavam confusos e o coração de uma mulher de quase 50 anos de repente batia como uma adolescente. A tia afastou-se apressadamente, caminhou rapidamente para a frente e perdeu a voz. Vamos. Volto para que não seja tarde. No caminho de volta, a tia ficou em silêncio e Silas olhou para ela de vez em quando. Aproximando-se do acampamento, ela viu alguns conhecidos parados no portão e seu coração de repente pulou uma batida. E se eles me vissem com Silas? Com certeza, uma irmã no acampamento deixou escapar. Bem, para onde vocês dois estão indo? Parece divertido, não é? A tia ficou envergonhada e sorriu. Ah, vamos ao mercado. A outra pessoa sorriu fracamente. Que mercado é a colina de grama? Vamos. Entendo. A frase estava ausente, mas foi o suficiente para fazer o rosto da tia corar. Naquela noite, a tia não conseguia dormir e havia medo em seu coração. O que estou fazendo? As pessoas já começaram a duvidar. Mas então, quando ela se lembrou da mão de Silas segurando-a no meio do prado, lembrando-se de seus olhos, ela sentiu um calor estranho em seu coração. No dia seguinte,
Silas tomou a iniciativa de procurar sua tia. Você está com raiva de mim? Que raiva? Tia perguntou novamente. Porque eu te levei embora ontem. Agora há rumores de que as pessoas estão fazendo barulho. Tia suspirou. Não estou com raiva. Só estou com medo. Tenho medo de que meus filhos saibam. Tenho medo de culpar meus parentes. Tenho medo de mim mesmo. Silas olhou para a tia por um longo tempo e depois disse lentamente: Não quero que você tenha medo. Eu só quero que você saiba que há alguém que realmente se importa com você. Suas palavras silenciaram a tia. Ela queria recusar. Queria virar as costas. Mas seu coração não permitia. O coração de minha tia havia perdido a vibração. Embora a razão tentasse detê-la. Naquela tarde, choveu novamente e, em uma pequena sala, minha tia sentou-se e observou a chuva cair na varanda. De repente, houve uma batida na porta. Era Silas, segurando um saco de arroz na mão e ficando bêbado. Peço um pouco de arroz glutinoso. Posso fazer chá para aquecer meu estômago. Olhando para sua figura encharcada de chuva, a tia de repente sentiu que seu coração estava mole. Este homem não prometeu nada elevado. Apenas silenciosamente trouxe coisas simples para ela. Mas foi essa simplicidade que tornou mais difícil para ela do que nunca. Tia pegou o saco de arroz e sua voz tremeu. Silas. Você é tão bom para mim. Mas não sei para onde posso ir. Ele sorriu. Sua voz era firme. Você pode ir a qualquer lugar. Desde que não me rejeite agora. Ela ficou em silêncio. Ainda estava chovendo lá fora. E seu coração também estava chovendo. Mas no meio do vento, havia um pequeno raio de luz rastejando, aquecendo seu coração que estava frio há muito tempo. Os rumores na fazenda de cavalos foram suficientes para deixar Annelise infeliz. Mas ela não esperava que voasse até sua cidade natal. Uma noite, a filha de minha tia ligou de Amsterdã, com a voz cheia de reprovação. Mãe, ouvi dizer que você ia e voltava com o tio Silas no estábulo. Certo? Tia ficou atordoada. Suas mãos tremiam. Os rumores eram tão rápidos quanto o vento. Tinha chegado aos meus ouvidos em apenas alguns dias? Tia gaguejou. Não, não é o que eu pensava. Estou apenas trabalhando com ele. Do outro lado da linha, a filha da tia engasgou. Mãe, acabei de morrer. Eu faço isso. Vizinhos e parentes olham para mim. As pessoas vão rir de mim. Você entende? Ao ouvir isso, as lágrimas de minha tia brotaram. Ela queria explicar. Queria contar sua solidão, mas sua garganta estava sufocada e, finalmente, houve apenas um suspiro. Sim, eu sei. Você pode ficar tranquilo. Vou manter minha mente. Desligando o telefone, a tia sentou-se maravilhada em frente ao altar do marido. A fumaça do incenso era sufocante. Os olhos de mim na foto pareciam ser culpados. Tia começou a chorar. Vovô, não quero traí-lo. Só sinto que sou muito fraco. No dia seguinte, Silas percebeu que sua tia era diferente. A tia evitou seu olhar. Trabalhou rigidamente e não sorriu. Ele estava preocupado e esperou até o intervalo do almoço antes de ousar perguntar. Irmã Annelise, o que há de errado com você? Por que você está tão naturalmente distante de mim? Tia baixou a cabeça. Com a voz trêmula, Silas, acho que devo parar. Já chega de rumores. Agora que está nos ouvidos dos meus filhos. Não posso deixá-los ter vergonha da minha mãe. Ele ficou atordoado e então balançou a cabeça levemente. Irmã, se você viver apenas para agradar o mundo, sofrerá por toda a sua vida. Você pensa por si mesmo? Tia começou a chorar. Eu também quero pensar em mim. Mas tenho filhos e parentes. Não tenho o direito de ser egoísta. Silas olhou para a tia. Com os olhos ardendo, nunca pensei em você como um fardo ou uma vergonha. Eu só quero estar com você. Cuidar de você. Por que você não acredita em mim? Essa frase fez a tia engasgar. Mas o medo da opinião pública ainda era como uma corda bamba. Naquela tarde, enquanto limpavam o celeiro, algumas pessoas deixaram de lado a dica novamente. Uma irmã zombou, a mulher que é gorda demais para se apegar a um rapaz. Já me sinto desconfortável de ouvir. Outros se seguiram. Sim,
Silas é muito gentil. Não é bom ser seduzido o tempo todo. Quando ela ouviu isso, seu rosto ficou pálido, suas mãos tremeram e ela quase deixou cair o balde de água. Silas ficou por perto, não aguentou mais e disse em voz alta: "O que quer que você diga? Diga-me claramente. Annelise e eu não fizemos nada de errado. Ela está lutando. Se você ajudar, o que há para falar?" Todo o acampamento ficou atordoado. Eles nunca tinham visto Silas tão alto. Todos ficaram pasmos e depois foram embora. Mas os rumores eram definitivamente cada vez mais pronunciados. Tia se virou para ele, com a voz trêmula: "Por que você diz isso? Na frente de todos? Agora eles estão ainda mais errados." Ele olhou diretamente nos olhos de sua tia: "Deixe-os pensar. Não tenho medo, só tenho medo de que você continue sofrendo sozinho." Suas palavras deixaram o coração da tia confuso, tanto apreciativo quanto perplexo. Naquela noite, Silas trouxe um saco de bolos quentes de cânhamo para o quarto de sua tia. "Acabei de passar pelo mercado. Vi o bolo saindo do forno. Pensei que gostava de comê-lo. Então comprei." Tia olhou para o saco de bolos e seu coração acenou. A mulher tem quase 50 anos. Há quanto tempo ninguém se lembra de seu pequeno hobby? Mas a tia mordeu o lábio, com a voz embargada: "Silas, não seja mais legal comigo. Mas eu não consigo parar de fazer isso." Ele sorriu levemente. Seus olhos estavam firmes. "Eu não quero que você pare. Quero que você saiba que, embora o mundo inteiro esteja contra você, estou do seu lado." Essa frase foi como um golpe de faca, doloroso e doce, e as lágrimas da tia caíram. Mas um incêndio irrompeu em seu coração. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lá fora o vento soprava pela abertura da porta. As folhas farfalhavam e em sua cabeça ela ecoou as palavras de Silas: "Eu ainda estou ao seu lado." Pela primeira vez em muitos anos, a tia se perguntou: "Talvez eu me atreva a viver para o meu coração uma vez?" Naquele dia, todo o acampamento estava em alvoroço quando uma égua barriguda estava prestes a dar à luz. É normal que os cavalos deem à luz. Mas este cavalo é difícil de dar à luz. Rugindo o dia todo, deitado no quintal, mas não sendo capaz de dar à luz. O gerente chamou toda a equipe para se reunir. E Annelise, que tinha experiência em ajudar desde jovem, rapidamente arregaçou as mangas para participar. Silas também não deu meio passo. E os dois e os outros trabalhadores ficaram atordoados. Retentores de pé, gavetas de água, chamadores veterinários. À noite, a chuva começou a cair novamente. O veterinário da cidade relatou que seria tarde. O técnico suspirou: "Bem, agora é só olhar para nós. Quem tem força fica assistindo." Então todo o grupo designou um ao outro para estar de plantão. E foi a vez de Silas e sua tia. E o celeiro ficou com apenas 2 pessoas. O cavalo lutou, respirando pesadamente, enxugou o suor e disse baixinho: "Não sei se vai passar." "Tio." Silas olhou para a tia. Seus olhos estavam firmes. "Ok. Eu tenho que acreditar." Os dois se revezaram esfregando o estômago e persuadindo o cavalo. Quanto mais escuro fica, mais pesada a chuva se torna e o trovão ruge. A luz da lamparina a óleo rastejante. As silhuetas das 2 pessoas estavam impressas há muito tempo na parede do celeiro. Ela estava cansada. Sentou-se na cadeira, respirando pesadamente. Silas imediatamente colocou a garrafa de água na mão da tia. "Beba. Não se esforce muito. Posso me preocupar." Tia olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos. "Silas, por que você é tão bom para mim para sempre? Você não merece isso." Ele sorriu e sentou-se ao lado dele. "Não diga que, para mim, você é quem merece mais atenção." Naquele momento, seu coração palpitou, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Silas veio aos lábios com um beijo suave e profundo e sua mão apertou seu pequeno ombro. Naquele beijo, Annelise sentiu os sentimentos de Silas por ela. A ansiedade que desapareceu foi substituída por um forte sentimento de querer que um homem ao lado dele se levantasse. Justamente quando eles estavam prestes a cruzar a fronteira da luxúria, o cavalo rugiu novamente.
Os dois pararam tudo apressadamente e correram, esticando-se para ajudar. Depois de muitos esforços, o potro finalmente nasceu, deitado respirando pesadamente. Tia estava respirando pesadamente, suando profusamente. Seu cabelo estava bagunçado. Silas olhou para a tia e sorriu levemente. Viu? Eu posso fazer isso. Tia também sorriu, um sorriso raro depois de um dia estressante. Quando tudo estava temporariamente bem, os dois sentaram-se com as costas contra a parede, cansados. Lá fora, a chuva parou, apenas o som de insetos farfalhando. Tia sussurrou baixinho: Silas. Estou com muito medo. As pessoas continuam assistindo, continuam fofocando. Meus filhos são os culpados. Não sei quanto tempo posso tentar. Ele se virou. Seus olhos eram sinceros. Irmã, eu não te forço, mas espero que você me dê uma chance. Uma chance de provar que, estando comigo, não vou me arrepender. Dizendo isso, Silas estendeu a mão, olhou para ela, a mão que o havia ajudado e protegido muitas vezes. E então tremeu e levantou a mão. Estou com medo, mas não quero ir embora. Tia engasgou. Naquele momento, os dois não precisavam de mais palavras. No meio da noite chuvosa na cidade de Gitten, os dois corações estão separados por mais de 10 anos, mas compartilham a mesma batida. Na manhã seguinte, todos no acampamento sabiam que Silas e sua tia haviam ficado acordados a noite toda, cuidando dos cavalos que estavam parindo juntos. Mas o barulho ainda não parou. Alguém soltou as palavras duras, branco para o cavalo ou um para o outro. Quem sabe, ao ouvir isso, a tia ficou envergonhada, querendo se esconder. Mas Silas é diferente. Ele respondeu calmamente: sim, ficamos acordados um para o outro, porque cuidamos desse trabalho juntos. Essa palavra decisiva calou as pessoas. Tia olhou para ele, preocupada e admirada. Naquela noite, quando ela chegou ao seu quarto, ela acendeu incenso para o marido novamente. Lágrimas rolaram pelos olhos e sussurrou: Vovô, eu não esqueci de você. Mas minha vida é muito longa, muito solitária. Se eu cometer um erro, por favor, me perdoe. A fumaça do incenso se misturou à escuridão, tão fraca quanto o próprio coração da tia. Depois da noite em que todo o acampamento acordou por causa do cavalo que deu à luz, a história de Anneliese e Silas ficou ainda mais proeminente. As pessoas contam isso de todas as maneiras. Algumas adoram, outras criticam, mas a maior parte ainda são sussurros ásperos. Tia tentou suprimir seu coração, trabalhando como se não ouvisse, mas havia coisas que não podiam ser evitadas. Naquele dia, o primo de seu marido veio visitá-lo do campo, que era direto e muitas vezes se preocupava com tudo. Assim que chegou ao portão do acampamento, viu Silas e sua tia limpando a grama juntos, rindo e conversando. Ela franziu a testa, aproximou-se e disse com uma voz amarga: Anneliese, seu marido morreu há pouco tempo. E você riu e conversou com um homem tão jovem. Você não tem medo de que as pessoas riam de seus filhos? Tia ficou atordoada. Seu rosto ficou pálido. Silas, que carregava a grama, também parou e a largou apressadamente. Irmã, não me interpretem mal. Silas e eu estamos apenas trabalhando. Tia tremeu. A outra senhora bufou. Vocês estão sorrindo no trabalho e olhando um para o outro? Estou dizendo a verdade. As mulheres que são muito velhas devem saber como manter seus corpos, manter suas vozes e não deixar que as pessoas as desprezem. As palavras foram como um tapa na cara. A tia abaixou a cabeça e lágrimas escorreram de seus olhos. Silas não aguentou, deu um passo à frente e disse com voz firme: Tio, eu sei que você está preocupado com Anneliese, mas vou te dizer a verdade. Eu a respeito e quero estar com ela. Não há nada de mal. Ela revirou os olhos, parou por um momento e depois zombou. Então é verdade. Um homem na casa dos 30 que é apegado a uma mulher na casa dos 50 anos. Você não se sente envergonhado? Silas não se esquivou, apenas respondeu sucintamente: Não tenho vergonha. Desde que Anneliese não esteja envergonhada. Essa frase fez todo o acampamento ficar em silêncio.
A pessoa que estava por perto ouviu e todos olharam para a tia. A tia tremeu, sem saber onde se esconder. Naquela noite, o primo voltou imediatamente para a aldeia. Mas a história voou de volta para a aldeia. Poucos dias depois, o filho mais velho da minha tia ligou. Com a voz cheia de raiva: Mãe, ouvi a senhorita Estela dizer tudo. Você vai desonrá-los? O que você acha que se apegou ao tio Silas? Eu não posso mais acreditar em você. Tia sufocou a voz. Lágrimas rolaram. Filho, mãe, eu sou apenas. O quê? Papai acabou de morrer há menos de 1 ano. Mamãe era assim. Você pensou no papai? Você está pensando em nós? Os gritos no telefone fizeram o coração da minha tia apertar. Tia queria explicar. Queria dizer que ela também era um ser humano. E ela também precisava de calor. Mas as palavras que saíram de sua boca se transformaram em soluços. Sim. Me desculpe. O telefone desligou. Durante toda aquela noite, a tia sentou-se em um travesseiro, incapaz de dormir. Silas soube disso e foi até ele. Ele viu sua tia magra ir embora. Seu coração apertado. Irmã Annelise, não chore mais. Eu sei que você está sob pressão. Mas estou aqui. Não vou deixá-lo. Ela balançou a cabeça, com a voz embargada. Não. Silas. Minha mãe e meus filhos. Eles não aceitam. Eles me veem como uma vergonha. Irmã, não tenho coragem de continuar. Ele segurou a mão de sua tia. Sua voz firme: Vou provar isso para eles. Eu não vim até você por causa da farinha. Farei bondade. Cuidarei de você com gentileza. Para que eles vejam que você não está errado. Tia olhou para ele. Lágrimas rolaram e um amor sem limites ondulou em seu coração. A mulher que havia perdido toda a esperança agora via alguém que estava disposto a defendê-la. Mas ao lado desse amor havia um medo imenso. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. No dia seguinte, todo o acampamento entrou em erupção novamente e as pessoas simpatizaram. Annelise está tão infeliz que não consigo nem encontrar um lugar para apoiar. A pessoa ficou amarga. Estou velho. Mas ainda tenho amor. É realmente fora da medicina. Ouvindo tudo, a tia apenas abaixou a cabeça. Mas em seu coração ela sabia que não tinha como voltar atrás. Porque quanto mais ele era pressionado, mais seu coração queria se voltar para Silas. Depois de um telefonema choroso com seu filho mais velho, Annelise se sentiu como uma pessoa que havia perdido sua alma. No dia em que fui trabalhar, minhas mãos e pés eram mecânicos e, à noite, sentei-me em adoração em frente ao altar do meu marido. As crianças estão longe, os parentes criticam, os vizinhos discordam, tudo pesa sobre os ombros. Uma tarde, a tia sentou-se perto dos estábulos, observando silenciosamente os cavalos pastando vagarosamente. Vendo Silas chegando, a tia disse baixinho: Silas, acho que devo parar, não aguento mais. Ele ficou em silêncio, com o rosto tenso, e demorou muito para falar. Irmã, eu realmente pergunto, você me tem em seu coração? Tia ficou assustada e envergonhada. Irmã, eu não sei. Ele olhou profundamente nos olhos de sua tia. E sua voz estava resoluta. Não. Eu sei, eu simplesmente não me atrevo a admitir isso. Tia baixou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim. Seu coração batia descontroladamente sempre que ela estava perto de Silas, sentindo-se quente sempre que era cuidada. Mas, ao mesmo tempo, ela estava com medo por causa de quantos martelos e machados da opinião pública estavam à sua frente. Naquela época, o gerente do acampamento chamou a equipe para uma reunião. Ele disse francamente, com uma voz séria: Não me importo com a vida privada de ninguém. Mas os rumores afetaram meu trabalho. Se continuar, serei forçado a fazer uma pausa. A sala estava em silêncio e todos os olhos estavam voltados para Annelise e Silas. Tia abaixou a cabeça, o rosto corado. Silas levantou a cabeça e respondeu claramente: Não fizemos nada de errado. Se tivermos que fazer uma pausa por causa disso, estou pronto. Essa frase foi como um raio. Tia se virou. Seus olhos se arregalaram. Silas acenou com a cabeça, sorrindo levemente. Não se preocupe.
Você pode fazer isso em qualquer lugar. O importante é que você não precise sofrer sozinho. O coração da minha tia tremia todas as vezes. O homem era mais de 10 anos mais novo que eu, mas estava disposto a desistir de seu emprego para protegê-lo. Naquela noite, a tia não dormiu. Lembrou-se de quando era jovem. Lembrou-se de quando se casou. O Senhor Min também segurou sua mão e disse: Vou cuidar de você pelo resto da minha vida. Então ele faleceu repentinamente, deixando sua tia desamparada. Agora, outro homem disse quase a mesma coisa. O coração de minha tia, que eu achava frio, agora estava soluçando novamente. Ela se perguntou: o que mais eu tenho a perder? Meus filhos também têm suas próprias vidas. Meus parentes vivem para mim. Você não deveria viver toda a sua vida por causa do olhar dos outros? Essa pergunta continuou girando até ficar brilhante. No dia seguinte, Silas trouxe um pequeno vaso de flores e colocou em frente à porta do quarto da tia. Comprei na feira. Disse que esta flor silvestre simboliza resistência. Eu quero que você levante isso como uma esperança. Tia olhou para o vaso de flores, sufocando e sem palavras. Em seu coração, havia uma corda bamba que estava sendo gradualmente desamarrada. Tia ergueu os olhos e sua voz tremeu levemente. Silas, se você concorda, você se atreve a continuar comigo? Não importa o que alguém diga. Mesmo que seus filhos se oponham. Ele não estava nu, segurando a mão de sua tia com força. Eu ouso. Estou esperando o dia em que você se atreverá a viver para o meu coração. Naquele momento, minha tia sentiu seu coração explodir. Quantos dias sombrios se passaram? Pela primeira vez ela ousou sorrir em lágrimas. Mas aquele sorriso não estava completo quando do lado de fora. Os sussurros soaram novamente. A pessoa no acampamento apontou. Viu? De mãos dadas novamente. É desavergonhado. A tia se assustou, querendo retirar a mão, mas Silas a segurou com força. Seus olhos estavam firmes. Deixe-os em paz, de agora em diante. Não estarei mais sozinho. Essa frase ecoou no coração de minha tia. Pela primeira vez, ela sentiu que realmente tinha um lugar para se apoiar. Naquela noite, Annelise estava sentada escrevendo para mim. Sua caligrafia trêmula, mas cada linha cheia de determinação. Filhos, sei que vocês estão preocupados. Mas também sou um ser humano e também preciso de alegria. Eu não traí seu pai. Apenas tentei seguir em frente com minha vida. Se você me ama, por favor, deixe-me escolher meu próprio caminho. Depois de escrever, a tia sentou-se em silêncio olhando para a carta. Lágrimas caindo, mas seu coração estava mais aliviado do que nunca. A carta que Annelise enviou. Menos de uma semana depois. As duas crianças chegaram à cidade de Gitten. Naquela tarde, quando a tia tinha acabado de ordenhar, ela os viu parados bem em frente ao portão do acampamento, com os rostos tensos. Mãe, precisamos conversar, disse o filho mais velho com uma voz severa. Tia Tom tremia, suas mãos ainda cheiravam a leite de cavalo, e apressadamente as enxugou na bainha da camisa. Silas ficou à distância e, quando viu aquela cena, também voltou, mas os olhos de sua tia sinalizaram para detê-lo. Este é um assunto de família. E ele deve enfrentá-lo primeiro. Na pequena sala, meus pais estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira. O ar estava tão pesado que eu podia ouvir claramente o barulho do ventilador. A filha mais nova abriu a boca, com a voz cheia de tristeza. Mãe, as pessoas do interior falam ferozmente. Todo mundo diz que você negligencia a honra da família. Casal com alguém mais jovem. Eu não aguento. O filho mais velho resmungou. Você sabia que meu pai morreu há menos de um ano? Mamãe fez isso. Papai pode sob o riacho dourado fechar os olhos? Você acha por nós? As censuras eram como uma faca cortada no coração de Annelise. Tia abraçou seu rosto e chorou, com lágrimas escorrendo. Sei que estou errada porque não cumpri minha vontade. Mas crianças, eu também sou muito solitário. Por décadas, ela viveu para sua família, para seu marido e filhos. Agora que seu pai se foi, você está longe. Todas as noites você só tem 4 paredes. Você entende?
O filho mais velho bateu a mão na mesa. A solidão também deve manter a virtude. Você é nossa mãe. Você não tem o direito de ser tão fraca de coração. A tia engasgou, querendo explicar, mas sua garganta estava congestionada. Naquele momento, a porta se abriu e Silas entrou. Com os olhos firmes, sinto muito. Mas tenho que falar. As duas crianças se viraram, seus rostos queimando de raiva. Você é Silas, não é? Foi você quem fez minha mãe sofrer isso. O filho mais velho grunhiu. Silas não se intimidou e respondeu sucintamente: Não. Eu não fiz nada de errado. Eu só quero cuidar e proteger sua mãe. Eu sou sincero. A filha mais nova riu sarcasticamente. Quantos anos mais velha que minha mãe você é para ser honesta? As pessoas lá fora estão rindo de nós. Silas olhou diretamente para ele. Sua voz firme: a idade não é uma medida de afeto. Posso ser mais jovem, mas sei do que preciso. Eu preciso de sua mãe. Eu preciso de Annelise. Se ela tivesse medo da vida, ela teria que viver miseravelmente para sempre. A sala estava em silêncio. Annelise ergueu os olhos. Com os olhos molhados: crianças. Sinto muito, mas não posso mais continuar a viver com medo. Sacrifiquei toda a minha juventude pela minha família. Agora só quero ter um amigo. Não estou traindo seu pai. Estou apenas tentando seguir em frente com minha vida. As duas crianças ficaram em silêncio, seus rostos tensos. A filha mais nova chorou. Lágrimas rolaram pelo rosto. O filho mais velho virou o rosto, com a voz embargada: Mãe, eu entendo que você está sofrendo, mas não posso aceitar isso imediatamente. Você nos dá tempo. Dizendo isso, os dois saíram, deixando Annelise cair para trás na cadeira. Soluçando, Silas se aproximou, colocou a mão no ombro da tia e disse com voz calorosa: Irmã, pelo menos eles ouviram você. Esse é o primeiro passo. Vamos devagar. Não vou deixá-lo. Tia olhou para cima e olhou para ele em meio às lágrimas. Pela primeira vez, em vez de ter medo, a tia sentiu-se um pouco aliviada em seu coração, porque no final, a tia se atreveu a dizer o que escondia há muito tempo. Naquela noite, a tia acendeu incenso para o marido novamente. Desta vez, a tia sussurrou de forma diferente: Vovô, não me esqueci de você, mas não posso me confinar para sempre. Se você me ama, por favor, entenda e perdoe. A fumaça do incenso subiu, misturando-se à escuridão. Em seu coração, uma crença frágil brilhou. Após o encontro tenso, Annelise perdeu o sono por muitas noites. Embora as crianças não tenham aceitado, pelo menos elas vão ouvir. Era um frágil raio de esperança para sua tia acreditar que ela não estava errada em ousar viver para seu coração. Silas é o mesmo de sempre. De manhã, fui ao acampamento. À tarde parei no quarto da minha tia. Às vezes dava uma garrafa de água. Às vezes comprava um pacote de bolos. Não havia palavras extravagantes. Apenas uma presença silenciosa como uma brisa fresca soprando no coração de Annelise. É essa sinceridade silenciosa que a faz se sentir segura. Como se depois de tantos anos vivendo na solidão e na perda, ela tivesse encontrado um ponto de apoio que não precisa ser colocado em palavras. Certa manhã de domingo, Silas convidou sua tia para dar um passeio no prado. O sol no início do dia se estendia dourado e suave. O vento carregava o cheiro de grama fresca e jovem. Os cavalos pastavam vagarosamente e o tilintar do sino soava ritmicamente como uma canção de paz. Annelise sentou-se na encosta, seus olhos olhando para longe. Seus olhos carregando as cicatrizes do passado, mas também um vislumbre de nova esperança. Silas sentou-se em silêncio ao lado dele, sem dizer nada, apenas deixando sua presença confortá-la. É como se ele entendesse que às vezes o silêncio é a maneira mais profunda de dizer amor. Depois de muito tempo, a tia ergueu a voz suavemente. A voz trêmula como se estivesse abrindo o coração depois de tantos anos trancada. Silas. Eu pensava que ia desistir. Pensava que minha vida só poderia ser vivida para os outros. Mas agora eu entendo. Toda a minha vida foi sacrificada. Agora eu quero viver para mim uma vez. Não importa o que as pessoas digam.
As palavras eram como uma confissão, corajosa e frágil, como se ela estivesse colocando seu coração nas mãos de Silas. Ele se virou, agarrou a mão de sua tia e apertou-a com força. Sua mão quente parecia transmitir à tia uma força que ela pensava ter perdido há muito tempo. Eu prometo, nunca vou me arrepender, Silas disse, sua voz profunda, mas firme. Seus olhos brilhavam com firmeza e afeição sincera. Essa promessa fez Annelise rir em lágrimas. Quanto estresse, quanto medo sobre a opinião pública e o passado. Agora de repente aliviado como uma nuvem voando pelo céu azul. Ela sentiu que seu coração estava liberado. Como se pela primeira vez em muitos anos, ela ousasse acreditar que merecia a felicidade. Os rumores no acampamento diminuíram gradualmente. As pessoas ainda falavam, mas não era mais tão intenso quanto antes. Talvez eles tenham visto que Silas e sua tia ainda estavam trabalhando duro. Ainda vivendo uma vida decente e não fazendo nada de errado. Às vezes, alguém simpatiza e sua voz se mistura com empatia. Sim. Bem, é demais. É bom ter um apoio. Desde que sejam sinceros. Essas palavras, embora aparentemente não intencionais, eram como um reconhecimento tácito, fazendo Annelise sentir um pequeno canto de seu coração sendo acalmado, como se os aldeões estivessem gradualmente se abrindo para seus sentimentos. Alguns meses depois, o filho mais velho da minha tia veio visitá-lo novamente. Desta vez, não há olhares ásperos ou censuras como antes. Durante a refeição, a luz amarela quente brilha na bandeja de arroz frugal. Ele olhou para sua mãe. Seus olhos não estavam mais zangados, mas preocupados e aceitaram. Ele disse lentamente, em voz baixa, mas sincera, mãe, ainda não estou acostumado, mas vejo que você parece estar mais feliz. Se eu realmente me sentir feliz, vou aceitá-lo gradualmente. Essas palavras foram como um doce golpe de faca, doloroso e fez o coração de Annelise derreter. Minhas lágrimas caíram, não por causa da tristeza, mas por causa de uma felicidade que antes eu pensava que não era mais digna. Silas sentou-se ao lado dele, inclinando a cabeça para esconder um sorriso de alívio. Mas em seu coração havia uma onda de gratidão e orgulho. Ele sabia que a aceitação do filho de sua tia não era apenas um ponto de virada para ela, mas também uma afirmação de que o amor deles, embora imperfeito aos olhos do mundo, era genuíno e digno de respeito. No final da tarde, todo o acampamento soltou seus cavalos no campo juntos. O sol vermelho se põe atrás das montanhas, cobrindo os campos com uma cor amarela brilhante, como uma bênção do céu e da terra. Annelise e Silas caminharam lado a lado, não evitando mais o olhar de ninguém. Cada passo que eles dão é gentil, mas firme. Ela respirou fundo, sentindo a brisa fresca passando por seus cabelos, carregando o cheiro de grama jovem e serenidade que ela nunca sentira em todos os seus anos. Em seu coração, ela sussurrou, como se dissesse ao falecido marido, vovô, finalmente encontrei a paz. Espero que você em um lugar distante me entenda. Essas palavras, embora ninguém as ouvisse, eram como uma libertação, ajudando-a a deixar de lado os pecados e a dor do passado. Silas se virou e chamou baixinho. Sua voz tão profunda quanto o pôr do sol, irmã Annelise. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de amor e gratidão, como se estivesse olhando para a pessoa que trouxe luz aos seus dias mais sombrios. Sim, aqui está você, vamos continuar assim, ela disse, sua voz embargada, mas seu sorriso era tão brilhante quanto o sol no final do dia. Naquele momento, a tia sentiu que seu coração não estava mais pesado. Ela não tinha mais medo das palavras dissidentes. Hoje, a tia escolhe viver para seu coração, escolhendo segurar a mão de Silas. Apesar da conversa e do julgamento da vida, Silas estava com sua tia com sinceridade silenciosa e o amor inabalável era o suficiente para ela sentir que havia encontrado um beliche. Um lugar onde ela poderia ser ela mesma, sem se esconder, sem medo. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados.
Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.